Do que vamos falar hoje, Gilmar? Hoje eu vou falar sobre desmatamento. Afinal de contas, o Brasil está desmatando pouco? Porque essa é a alegação que o pessoal fala, que o Brasil tem área florestada demais, tem muito bioma natural, não precisamos de tudo isso. Pode cortar tudo que tá bom. Não é isso que as pessoas falam? Pois bem, hoje a gente vai demonstrar que não é bem assim. Gilmar, por um acaso o Brasil é o país que tem a maior área florestada do mundo? Não, na verdade, quem tem mais floresta é a Rússia. Faz sentido, até pelo tamanho, não é mesmo? Tamanho. Agora, a maior floresta tropical, aí sim, é o Brasil, não tem como negar. Só que a gente tem que lembrar que a floresta tropical do Brasil, ela ajuda a regular o clima, né? Ela regula o clima de praticamente toda a América do Sul e o fluxo de chuvas e etc. Significa que se você tirasse a floresta amazônica, você ia ter um problema muito grave para resolver. Então ela não tá lá fazendo nada, no ponto de vista da humanidade, né? Ela tá lá ajudando. E ela não chega a influenciar o clima da África, da América do Norte. Mas se ela desaparecesse, com certeza a África e a América do Norte seriam afetadas por uma série de fatores ali, envolve até o oceano. E aí tem uma argumentação que o pessoal usa muito também, é que os Estados Unidos têm 70% da sua área para agricultura e pecuária, né? E destruíram um monte de coisa, né? Sobrou o quê? 20% da cobertura natural dos biomas dos Estados Unidos, levando em conta que boa parte é deserto, né? Então também não é que não foi ocupado porque não quiseram, porque não dava, né? Então, e isso é bom aonde? Né? Isso é uma coisa muito complicada, porque os Estados Unidos sofreram também as consequências disso, né? Mudanças também lá do clima, do regime de chuvas, etc. Estão com um processo de desertificação ali, e sejamos honestos que não é uma floresta tropical, porque afinal de contas também, né? Floresta tropical é mais úmida, então desmatar a floresta tropical é um impacto maior para o mundo do que desmatar floresta temperada. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. É o terceiro país do mundo em área de ocupação agropecuária, só perde para os Estados Unidos e para a China. São 245 milhões de hectares, mais do que a Europa inteira. Aí se a gente descontar aí o Pantanal e os Pampas, né? Porque se a gente contar com eles, dá cerca de 34% da área de agropecuária. E a gente tem aí um uso de, no mínimo, 29% de área de agropecuária. E se você for levar em conta o Pantanal e os Pampas, que são onde o pessoal acaba soltando umas vacas lá também, dá 34%. E o Brasil tem 67% da sua área cobertas ainda por biomas nativos, sendo que 63% desses 67% é só floresta, e disso a maioria esmagadora é Amazônia, uma vez que a outra cobertura florestal que a gente tem, que é a Mata Atlântica, já foi toda destruída. E aí você pode achar que isso é muito, tá? Só que se você for comparar com outros países desenvolvidos, aqueles que preservaram as suas áreas nativas, né? Não são os Estados Unidos, como o Japão, por exemplo. O Japão tem 70% da sua área coberta ainda com biomas naturais. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque o pessoal sempre fala que para você se desenvolver, você precisa destruir, né? E o Japão tá lá mostrando que não é bem assim, né? No Brasil, cerca de 7,6% da área é destinada à agricultura, mais 20% é pecuária. 1% são outros tipos de produção, 4% é mancha urbana, mineração, etc. Então, quer dizer, a gente tem aí que o pessoal, às vezes, né, do Ministério da Agricultura fala que não, o Brasil só ocupa 7,6% com a agricultura. Isso é fato. Mas eles esquecem das áreas de pastos de pecuária, né, que aí dá mais 20%. Só que a gente tem que lembrar também que essas áreas de pastagens não estão todas apropriadas para o pasto, e nem as de agricultura também, porque você tem uma grande porcentagem de solo desgastado, né, que foi degradado, de pastos que estão degradados também, e a Embrapa chega a calcular em 2016 como 80% das áreas de pastagem, ou seja, aquelas que já foram desmatadas, como sendo degradadas e não podem mais ser usadas para pasto. Ou seja, o Brasil ele tem um uso muito obtuso, né, para não dizer uma palavra mais feia, da terra, né? Ou seja, mesmo aquela parte que você produz, ela é muito mal aproveitada. E onde estão as nossas áreas florestadas preservadas aqui no Brasil, meu amigo Gilmar? 33% estão em áreas privadas, 30% são terras indígenas e áreas protegidas, 32% são terras públicas ou não cadastradas. É aqui onde o desmatamento corre solto. Porque o que acontece? A maior causa de desmatamento no Brasil atualmente é a grilagem, tá? E a gente tem um problema com relação ao CAR. O que é o CAR? CAR não é carro em inglês? Também. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que foi a moeda de troca, digamos assim,
quando foi aprovado o novo Código Florestal, né, como a gente costuma chamar, né, o novo Código Florestal, que foi aprovado em 2012, que era lá, foi escrito pelo Aldo Rebelo, né, que dava um jeito de afrouxar ali para que pudesse ser desmatado com mais facilidade, e a contrapartida seria esse CAR. O que acontece? O governo não sabe quem é dono do quê, ele não sabe quem é dono das terras, porque você tem esse processo de grilagem. O que é o processo de grilagem? O picareta vai lá e ele forja um documento como se fosse uma certidão de propriedade da terra, e esse documento é novo. O nome grilagem é porque eles colocavam um grilo na caixa, e aí o grilo solta uma substância que deixa o papel amarelado. Por isso que eles chamavam de grilagem. Hoje não precisa mais disso, você só precisa comprar o cara do cartório. Primeira coisa que eles fazem depois que conseguir o documento falso é desmatar aquela área, que é justamente para não dar na cara que aquela área não é dele. Coloca um laranja lá, porque se der algum problema esse coitado que vai ser preso, né? Então geralmente é um pobre coitado sem dente, e aquela área é dele. Ou seja, é, como a gente pode dizer, patrimônio automático. Você ganha um patrimônio do dia para o outro, fazendo grilagem. E aí você vende, faz especulação agrária, né? Você vende aquele negócio depois pro cara plantar soja, fazer pasta, o que quer que seja. E ele tem que manter aquela área desmatada de algum jeito, né? Então o Brasil não sabe, né? O governo não sabe quais são as terras públicas de direito e quais são as terras privadas. E você tem esse processo de despublicização de terras, né? Que é uma coisa bastante ilegal. O CAR, esse Cadastro Ambiental Rural, ele visava o quê? Ele visava que todo proprietário de terra colocasse o seu nome, o tamanho da sua área de terra e etc e tal, nesse cadastro. E aí o governo saberia quais são as áreas privadas, quais não são. Esse cadastro foi feito em boa parte, até extrapolou o tamanho que o pessoal tinha calculado, só que ainda não foi homologado. E eles vão chutando isso daí para depois, justamente porque esses produtores rurais, né, depois que homologar, aí os caras vão ter que fazer direitinho o pagamento de imposto, prestação de contas, tudo isso. E não é de interesse deles, né? Então, é aquela coisa, quando homologar, perdeu. Então, eles estão sempre aumentando o prazo, aumenta o prazo, porque aí fala, olha, eu marquei ali que eu tinha tantos hectares de negócio, na verdade tem um pouquinho mais, né? Vai fazendo aquela coisa, né? Em 30 anos, o Brasil perdeu 70 milhões de hectares de florestas, quase 7% de todas as florestas tropicais do mundo. E a partir de 1999, a mudança na política cambial e explosão dos commodities aceleraram o processo. A gente está vendo no gráfico que em 2003 foi o recorde. Que coincide, né, pode ser o acaso ou não, né, com a eleição do Blairo Maggi para o governo do Mato Grosso, né? Ele virou governador do Mato Grosso, foi até 2010. Uma coincidência, né? Acontece. E olha que interessante, se você for olhar no gráfico, tem um ano que é meio que atípico ali pro negócio, que é 95, né? É o único que é um pouquinho mais de desmatamento do que 2003, 2004 ali, que é quando você tem o recorde. Esse ano de 95, foram quase 30 mil quilômetros quadrados desmatados, só em 95. E eu procurei de tudo quanto é jeito qual foi o motivo de 95 ter sido um ano com tanto desmatamento, e eu não achei nada de concreto. Não sei por que não colocaram, não fizeram um estudo sobre isso. Mas o mais provável é que tenha sido o resultado do Plano Real, que tinha sido aprovado um ano antes, né? Tinha sido aplicado um ano antes. Você lembra disso? Lembra, é do meu tempo. Então, 94 para 95, tem esse negócio aí. Vocês não imaginam como é que era o mundo antes do Plano Real. Mas teve esses problemas. E você teve um aumento de créditos agrícolas. Então, foi quando o pessoal chegou e falou assim, ó, é agora, né? E aí teve a estabilização da economia, tudo isso, então foi o ano máximo. Só que depois disso, né, teve uma queda de novo, porque todo mundo já tinha pego a terra que queria, e aí voltou a subir depois com o boom da soja. Não confunda com boom da soja. Boom da soja. Isso. O boom da soja, que começou mais ou menos em 2000 e foi até 2005, que teve a ver com a alta dos commodities, uma busca muito grande por esse tipo de produto, né, por soja no mercado internacional, acabou fazendo com que, enfim, o Mato Grosso virasse Mato Fino, né, foi totalmente destruído, né, inclusive boa parte daquele GIF que ficou conhecido agora nas últimas semanas por causa da confusão lá com o INPE e o ministro do Meio Ambiente. Você vê ali que boa parte do desmatamento, que foi isolando o Parque do Xingu, né, tudo que está em volta foi sendo destruído, foi mais ou menos entre 2000 e 2005 ali, né, que foi obviamente com o estímulo aí da produção de soja. E isso só foi brecado, né, não foi por causa do governo, não, em geral, né? O governo tomou as suas atitudes, mas não foi muito útil, não. Esse desmatamento só foi brecado por causa da moratória da soja, que foi uma iniciativa do Greenpeace internacional pressionando os compradores da soja do Brasil. E no fim das contas, os produtores rurais aqui do Brasil concordaram que não era mais para vender soja de área desmatada. E aí você pode perguntar,
Mas o Brasil ainda tem muita área para ocupar, né? Se tem 67% ainda que não foi utilizado, a gente pode utilizar sem ter que destruir tanta floresta assim, né? Infelizmente a coisa não é tão simples. Não, porque a gente tem muita área com terreno irregular, outras áreas com clima muito ruim e também várias áreas degradadas. Se o solo não é bom, você não consegue plantar, não é mesmo? E aí, se vocês lembrarem daquele gráfico que o Gilmar mostrou, cerca de 33% das nossas áreas florestadas estão em áreas privadas, porque por lei o produtor rural que está em áreas de floresta, de cerrado, enfim, de biomas naturais, tem que preservar uma porcentagem daquilo ali. Inclusive para ter aquela questão de... para não assorear os rios, para não ter erosão, entendeu? Todo produtor rural aí sabe muito bem como é que é a erosão, isso tem a ver com o desmatamento. Então você está querendo dizer que o produtor rural é o maior responsável pela conservação do meio ambiente? Mais ou menos. Se você for ver o total de desmatamento que aconteceu nos últimos 30 anos, de 85, na verdade, até mais ou menos 2017, você vai ver que a área desmatada em unidades de conservação e áreas indígenas foi de 0,5%. E se você for pegar toda a área desmatada nesse mesmo período em propriedades particulares, foi 20%. E a gente ainda tem um problema pior para resolver, porque em março ou abril desse ano agora, 2019, o senador Flávio Bolsonaro, famoso Flavinho, fez o projeto de lei 2362, que visa eliminar a obrigatoriedade de preservação em áreas privadas. Ele usa o argumento da propriedade privada, ou seja, você comprou um pedaço de terra, comprar a gente sabe que não é exatamente o termo, pelo menos não para boa parte dos proprietários. Você pega aquela terra e você tem aquela obrigação de preservar aqueles 20% se for cerrado, 50% se for Amazônia. Ele quer eliminar isso daí tudo e falar, não, a terra é da pessoa, a pessoa pode deixar fazer com ela o que quiser. O que vai eliminar aí 30% de floresta, né, e coberturas naturais que a gente tem. E vai ser uma tragédia, porque ele não entendeu que isso é inclusive para evitar erosão, assoreamento de rios, falta d'água e um monte de coisas, né? É o que dá quando você não lê nada e resolve fazer um projeto de lei. Quem colocou este cara lá no Senado? Não sei. Não fui eu, foi você? Não, também não. Então acontece. O bom é que a gente pode ver que foi aberta lá uma consulta pública que teve 3.700 sims e 129 mil nãos para esse projeto de lei. É só, a gente vai deixar aqui embaixo o link lá no site do Senado com essa consulta pública, ou seja, pelo menos a população, né, ou a galera que divulgou isso daí para votar sim ou não, conseguiu ali uma maioria de nãos. E a gente tem que levar em consideração que todas as unidades de conservação do Brasil e áreas indígenas estão concentradas na Amazônia, que foi a última área ali do Brasil que a gente teve a ocupação em massa, né, tanto urbana quanto agrícola e etc. Ou seja, calcula-se que em torno de 95% de todas as áreas protegidas estão concentradas na região amazônica, o que faz com que sobre só 5%, 5 míseros por cento, para todas as outras áreas de floresta atlântica, mata de araucárias, cerrado, caatinga e todos os outros biomas que também são importantes, né, gente? A gente também não pode esquecer deles, né? Não são Amazônia, não dá tanto de visibilidade para gringo, porém também são muito relevantes. E a gente tem só 5% de áreas preservadas e são os biomas mais detonados, né? Então a gente deveria, inclusive, protegê-los até mais. E ninguém liga para a degradação do cerrado, né? Que tá rolando solta por aí também. Então pode desmatar que tá pouco. É isso aí, essa é a conclusão deste vídeo que a gente teve, né? E, enfim, triste. Muito triste, muito triste. Voltemos para nossas plantinhas aqui, ó. Esse vídeo não foi nem tanto para falar dessas tretas recentes, né? Foi mais para mostrar que é uma falácia você dizer que a gente ocupa pouco da nossa terra, que a gente tem um desmatamento muito pequenininho, que a gente pode destruir muito mais, porque a gente sabe que as consequências para destruir o resto dos biomas que a gente tem no Brasil vão ser bastante graves, né? Então, parem de usar essas bobagens,